Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. A partir de agora trazemos para vocês informações aqui do Rio de Janeiro, do nosso estado e da nossa cidade. E já começamos falando sobre mais casos de balas perdidas aqui na cidade do Rio. Dessa vez uma criança de 11 anos e também uma mulher foram atingidas no complexo da Mineira. Vamos trazer para vocês também informações sobre as investigações do caso da menina Agatha Félix, esse caso que aconteceu no último fim de semana lá no Complexo do Alemão. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, investiga todas as atualizações desse caso e a gente, lógico, traz para você também. Hoje, Polícia Federal cumprindo mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao desembargador Ciro Darlan. A gente te explica o motivo dentro de instantes. 30 segundos a gente está de volta aqui no Jornal do Rio e eu estou te esperando. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, prestou depoimento hoje na CPI do Rio Previdência. Quem vai contar tudo pra gente é a repórter Marcele Setúbal, que está ao vivo, tem informações. Esse depoimento que aconteceu a CPI do Rio Previdência, mas no Ministério Público Federal, né, Marcele? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Sim, foi um depoimento diferente, né, que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, prestou aos procuradores do Ministério Público Federal. Aconteceu aqui na Assembleia Legislativa durante a CPI do Rio Previdência e o Sérgio Cabral foi convocado pelo presidente da CPI, o deputado Flávio Serafini, do PSOL. Essa CPI, Thaís, investiga o rombo de 32 bilhões de reais do Rio Previdência, que é o Fundo Único de Previdência Social do Estado, responsável aí pelas aposentadorias dos servidores públicos estaduais. Sérgio Cabral negou qualquer tipo de envolvimento na chamada Operação Delaware. O que é essa operação? Foi a venda de royalties do petróleo a investidores estrangeiros em troca de dinheiro. Isso foi feito pelo próprio Rio Previdência em 2014. E segundo o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, Thaís, essa operação, esse rombo, na verdade, entre outros fatores, acabou sendo ocasionado aí pela falta de repasse de recursos devidos pelo governo do Estado ao órgão, que acabou causando essa falta de dinheiro. O deputado Flávio Serafini disse que Cabral negou qualquer tipo de envolvimento político nessa operação e que, inclusive, não sabia de nenhuma movimentação a respeito dessa operação. Thaís. Obrigada, Marcele, pela sua informação. Marcele Setúbal, que volta a qualquer momento atualizando informações aqui no Jornal do Rio. Por aqui falamos do desembargador Ciro Darlan, que foi alvo de uma operação hoje da Polícia Federal. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao magistrado. Ele é investigado no Superior Tribunal de Justiça pela possível venda de sentenças. Agentes da Polícia Federal fizeram buscas e apreensões na casa do desembargador Ciro Darlan, no gabinete do magistrado, no Tribunal de Justiça do Rio e em pelo menos outros 3 endereços. Ele é investigado por um suposto esquema de venda de sentenças durante os plantões judiciários. O magistrado teria recebido R$50 mil em 2015 para soltar um empresário preso em Resende, no sul fluminense, onde a polícia também realizou buscas hoje. Outra suspeita contra o desembargador surgiu em julho, durante uma grande operação contra uma milícia que atua em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Na época, 45 suspeitos foram presos. E fontes da Polícia Civil dizem que no celular do advogado de um miliciano foi encontrada uma conversa na qual era negociada com o desembargador a venda de uma decisão judicial. O desembargador também é alvo de um processo disciplinar no Conselho Nacional de Justiça por atuar numa ação em que o filho dele, Renato Darlan, tinha sido advogado do réu. Na ocasião, um PM reformado apontado como chefe da milícia em Duque de Caxias teve a prisão convertida em regime domiciliar por Ciro Darlan. Em nota, Darlan se defendeu das acusações e disse que nada será encontrado na operação porque ele não deve nada. Para o desembargador, são ilações e requentamento de velhas e levianas acusações jamais comprovadas. Ciro Darlan coleciona decisões polêmicas no Tribunal de Justiça. Deu habeas corpus a 7 dos 9 bandidos que invadiram um hotel na Zona
Zona Sul em 2010, armados com fuzis e granadas, e fizeram 35 reféns. O crime deixou 1 morto e 6 feridos. No início deste mês, mandou soltar o casal Anthony e Rosinha Garotinho. Os ex-governadores tinham sido presos preventivamente menos de 24 horas antes pelo suposto pagamento de propina na construção de casas populares no período em que Rosinha era prefeita de Campos dos Goitacazes. Darlan também foi responsável por suspender um processo em que um grupo acusado de atos violentos nos protestos de 2013 e 2014 era investigado por associação criminosa e por planejar atentados. 4 pessoas foram presas numa operação que investiga a tentativa de furto de combustível lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Entre eles, um empresário e também um policial militar. O sargento Elton Batista da Silva foi preso no batalhão de policiamento em áreas turísticas em Copacabana, na zona sul do Rio, no início da manhã. Ele foi um dos alvos da operação que investiga uma quadrilha responsável por furtar combustível em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As investigações apontaram que o sargento Elton Batista fazia parte da milícia que atua em Xerém, na Baixada Fluminense. O papel dele no esquema era fazer a segurança dos criminosos e recrutar pessoas para furtar combustíveis e fazer parte da quadrilha. O sargento foi levado para a cidade da polícia. Além dele, outras 3 pessoas foram presas. Entre elas, José Rodrigo Galo de Farias, dono de 2 postos em Teresópolis, na região serrana, e apontado como receptador do combustível roubado. Ele também retirava com o caminhão dele, também retirava produtos furtados, enfim, ele é o maior fomentador dessa atividade criminosa. As investigações começaram em abril, depois de um vazamento de aproximadamente 237 mil litros de gasolina provocado por uma tentativa de furto em Duque de Caxias. Ana Cristina Pacheco Luciano, de 9 anos, caiu numa poça de gasolina pura e teve 80% do corpo queimado. A menina ficou internada por quase 1 mês, mas não resistiu aos ferimentos. 4 pessoas foram presas em outras fases da operação. O Ministério Público já denunciou 7 pessoas pelo crime, entre elas a mãe e o avô da criança, que, segundo as investigações, recebiam dinheiro para alertar sobre fiscalizações na região. Um dos alvos da ação desta terça-feira está foragido. Os policiais apreenderam 6 celulares, 2 rádios transmissores e uma touca ninja. O delegado responsável pelas investigações vai pedir à Justiça a quebra do sigilo telefônico dos celulares apreendidos para tentar identificar se outras pessoas também estão envolvidas no esquema. E veja a seguir aqui no Jornal do Rio, uma menina de 11 anos e uma mulher foram baleadas no Morro da Mineira. E tem ainda informação sobre o caso Agatha Félix. Hoje o dia foi marcado por depoimentos na Delegacia de Homicídios lá na Barra da Tijuca. Uma criança de 11 anos e uma mulher foram baleadas no Morro da Mineira, no Catumbi, na região central do Rio de Janeiro. A gente tem informações sobre mais esse caso de pessoas atingidas por balas perdidas, chegando agora ao vivo com a Natasha Franco. Oi, Natasha. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Essas informações chegaram agora, no finalzinho da tarde, Thaís. De acordo com as informações que nós temos, essa menina de 11 anos, como você disse, foi atingida quando saía da escola na região da Coxa e foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, que também fica ali na região central. A gente lembra que a favela da Mineira fica no bairro do Catumbi, bem próximo ali ao Sambódromo aqui da capital. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, não havia operação no momento, nem muito menos patrulhas sendo alvos de bandidos, e os policiais militares foram avisados da entrada dessa mulher e dessa menina de apenas 11 anos no hospital, e por isso foram averiguar a situação. Ainda estão sendo apuradas as informações. O que se sabe é que essa menina de 11 anos tem estado de saúde estável. Aparentemente o ferimento dela não teve gravidade, Thaís. Obrigada, tá, Natasha. O microfone é aberto para você, para qualquer nova informação. E a gente segue por aqui agora falando que a Polícia Civil colheu hoje novos depoimentos sobre o caso da menina Agatha Félix. Estiveram hoje na Delegacia de Homicídios na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, o motorista e o dono da Kombi, além de 4 policiais militares envolvidos nesse caso.
O motorista chegou na delegacia de homicídios na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, pouco antes das 10 horas da manhã. Ele estava acompanhado de um amigo e do dono da Kombi, que permanece na delegacia para novas perícias. Esta foi a segunda vez que o motorista da Kombi foi ouvido. O depoimento durou aproximadamente 2h30. Assim que deixou a divisão de homicídios, falou rapidamente com a imprensa e, mais uma vez, confirmou a versão da família de que não houve confronto no momento em que Ágata foi baleada. Não tinha nem operação, nem tiroteio. Não, teve tiroteio nenhum. Ontem, 8 PMs que atuam na comunidade da Fazendinha foram ouvidos pela polícia. Hoje à tarde, mais 4 PMs também prestaram depoimento. As armas dos policiais foram encaminhadas para a perícia. Amanhã, familiares da menina também são esperados na divisão de homicídios para novos depoimentos. Uma reconstituição do crime deve acontecer nos próximos dias. A Ágata, de 8 anos, foi baleada nas costas na última sexta-feira, na comunidade Fazendinha, no Complexo do Alemão. Ela estava nesta Kombi com a mãe, quando, segundo testemunhas, policiais teriam atirado contra suspeitos em uma moto, atingindo a criança. O motorista da Kombi chegou a afirmar no primeiro depoimento que estava com a Kombi parada, retirando umas sacolas da mala quando tudo aconteceu. A Ágata foi enterrada no último domingo em Inhaúma, na zona norte do Rio. Depois de dizer que o caso Ágata não mudaria a política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel confirmou na prática essa intenção de manter as suas diretrizes. O governador acabou com o incentivo à diminuição de mortes por policiais. Um decreto publicado na edição dessa terça do Diário Oficial estabelece que o Estado não deve mais dar gratificações a agentes de segurança pela redução da letalidade em operações ou confrontos. As mortes causadas por policiais foram retiradas do sistema de gerenciamento de metas, que serve para calcular os bônus pagos a agentes das regiões que mais reduzem índices de criminalidade. Até agosto, 1.249 pessoas foram mortas por agentes de segurança no Rio de Janeiro, 16% a mais do que no mesmo período do ano passado. Nessa terça-feira, 24 parlamentares de 6 partidos do Rio protocolaram uma ação na Procuradoria-Geral da República pedindo a instauração de um inquérito para investigar se as recentes declarações do governador incentivam a violência policial. O governo defende que a política de segurança tem reduzido índices estratégicos, como homicídios, roubos de rua e de cargas, e promovido a integração entre as polícias. Nessa terça-feira, 3.500 munições que iriam para o Complexo do Alemão foram apreendidas na Dutra pela Polícia Rodoviária Federal. Esse coronel da reserva da PM considera um erro associar a redução dos índices de criminalidade ao aumento dos confrontos nas comunidades. Os índices já vinham de uma queda desde o ano passado. A maior parte dos estados, eu acredito que 24 ou 23 das unidades federativas do Brasil, de acordo com essas informações, das 27, 23 tiveram redução dos homicídios. Estados, inclusive, que eram muito mais violentos que o Rio de Janeiro, têm apresentado melhores performances nesse quesito. E a seguir a gente fala da ação de criminosos no bairro do Meier, na zona norte da cidade. Uma mulher foi presa e 3.500 munições de diferentes calibres que iriam abastecer o Complexo do Alemão foram apreendidas nesta manhã. As munições estavam escondidas em um compartimento embaixo de um veículo. O flagrante aconteceu durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Presidente Dutra, ali na altura do bairro Jardim América, na zona norte do Rio. A motorista, identificada como Márcia de Oliveira, de 37 anos, estava com os 2 filhos de 3 anos e também de 10 anos de idade. Ela foi presa por traficantes de munições, também por tráfico dessas munições, por organização criminosa e corrupção de menores. Foi levada para a delegacia da Penha, na zona norte do Rio. Em depoimento, ela afirmou que receberia R$5.000 para levar as munições de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até comunidades aqui do Rio de Janeiro. As crianças foram levadas para o Conselho Tutelar.
Na semana passada, trouxemos em primeira mão, através da rádio Band News FM, a notícia do desaparecimento de uma criança do Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E a gente vai voltar a falar sobre esse caso, sobre as investigações, também com informações da rádio Band News FM. Agora ao vivo com a gente, o Cristiano Pinho. Oi, Pinho, boa noite. Boa noite para você também, Thaís Dias. Boa noite a todos. A Polícia Civil vai avançando na investigação a respeito desse caso e acredita que o corpo da recém-nascida que sumiu do Hospital Miguel Couto pode ter sido cremado por engano no cemitério do Caju. O detalhe é que o planejamento da família era sepultar a pequena Yasmin Pereira de Souza, de 8 meses, que nasceu morta na semana passada. Esse caso, como você disse, que a gente trouxe em primeira mão com a apuração do repórter da Band News FM, Carlos Brigues. Os policiais ouviram hoje mais funcionários da unidade de saúde, mas consideram essencial intimar para prestar depoimento a funerária responsável pela remoção do corpo. Eles querem ouvir ainda o funcionário que trabalha no forno do crematório. Já foram ouvidos até o momento a direção do Hospital Miguel Couto e também o responsável pelo necrotério. A certidão de óbito da pequena Yasmin apontou para a malformação pulmonar ou cardíaca, Thaís. Obrigada, tá? Cristiano Pinho volta com qualquer nova informação sobre esse caso. E a gente segue por aqui para falar de roubos a cabos, a canos e até a portas de alumínio. Pois é, uma rua no Engenho de Dentro, na zona norte da cidade, tem sido alvo constante de bandidos. O bandido chega lentamente e começa a subir a grade. Nem mesmo as cercas de arame farpado evitam a entrada do criminoso, que percebe o movimento na rua e se abaixa para não ser visto. O homem então começa a retirar o primeiro dos 4 portões de alumínio da caixa de luz. Um por um, eles são colocados numa base para facilitar a retirada depois do furto. A ação dura cerca de 5 minutos. Nesse outro vídeo, uma mulher disfarça, se agacha e tenta puxar parte de um cano que está preso à parede. Mas, sem sucesso, ela desiste. Nesse outro, o morador do alto da casa flagra um bandido andando pelos fios enquanto corta parte da fiação. Como um malabarista, ele consegue retirar parte dos cabos e depois, sem nenhuma cerimônia, ainda enrola o produto do roubo na calçada. Todos os casos que a gente mostrou agora foram registrados aqui nessa rua, a rua Castro Alves, no Meier, na zona norte do Rio de Janeiro. E o que tem chamado a atenção dos moradores é que nem mesmo a proximidade com o batalhão de polícia militar da região, que fica a 400 metros daqui, ou a delegacia de polícia, que fica a 200 metros dessa esquina, tem intimidado a ação dos bandidos. O primeiro vídeo que mostramos foi registrado no dia 15 de setembro. Até hoje, moradores do prédio não repuseram as portas de alumínio. O aumento de casos fez com que Bruno criasse um grupo de alerta no aplicativo de mensagens. Ele tem loja na mesma rua onde os vídeos foram gravados e já foi alvo dos bandidos. São situações que a gente fica assim, inusitadas, que nos deixam assim perplexo. E a gente chama mais uma vez a Natasha Franco, que tem mais informações sobre esse caso. E aí, Natasha? Exatamente, Thaís, porque esses dados são assustadores. Só para você ter uma ideia, a Prefeitura do Rio, a Rio Luz, já gastou mais de R$200 mil para repor cabos furtados de postes da Prefeitura. Quando a gente fala da Light, esse número é ainda mais impressionante. Só nos primeiros 9 meses desse ano, a Light já investiu R$3 milhões para repor esses cabos furtados. Isso levando em conta que já foram furtados 18 quilômetros de cabo, quase a mesma quantidade furtada em todo o ano de 2017, que foram 18,6 quilômetros de cabo. A situação é muito complicada e esses casos ainda não são registrados especificamente, tá, Thaís? Eles são registrados apenas como furto ou roubo ali na região. Então ainda é difícil apontar investigação específica sobre isso. Obrigada, Natasha. E a pausa é rápida. Do próximo bloco do Jornal do Rio, a gente fala sobre a Semana Nacional de Trânsito e vamos falar daquele polêmico corredor de motos nas ruas da cidade. Estamos na Semana Nacional do Trânsito e uma prática que sempre foi muito comum, que é fácil de observar, é o tráfego de motos entre os carros. Mas a questão é, esse corredor é permitido ou não?
São mais de 330 mil motocicletas circulando só no município do Rio. Em todo o estado, a quantidade não para de crescer. De acordo com o Detran, em 2009, eram 661 mil motos. O número subiu para mais de 1 milhão em 2018, um aumento de 91%. Para dar mais segurança aos motociclistas, este cruzamento na Lagoa, na Zona Sul, ganhou o primeiro motobox da cidade. O espaço é exclusivo para motocicletas quando o sinal fecha. Respeita o espaço do pedestre, respeita o espaço do condutor do veículo normal e tem o espaço do próprio motoqueiro, motociclista, que é o motobox. Mas para chegar até o motobox, o motociclista precisa passar entre os carros e esbarra na falta de regulamentação. Os chamados corredores não são proibidos, mas o Código de Trânsito brasileiro veta a ultrapassagem de veículos em fila quando o sinal está fechado. No Código de Trânsito anterior era proibida, mas que no Código de Trânsito atual não é proibida, mas tampouco é regulamentada. Um projeto de lei para a normatização do uso do corredor tramita na Câmara dos Deputados. O texto foi sugerido pela Federação dos Motoclubes do Rio e prevê que os motociclistas utilizem a extrema esquerda das pistas, a uma velocidade de no máximo 40 km por hora. Desde 2015 a gente vem numa luta que na verdade é a normatização, porque o corredor não é proibido, né? E pela falta de normatização e os problemas que vêm acontecendo na hora de julgar uma ação de um acidente no corredor, entre o juiz, na verdade, causa uma insegurança jurídica porque ele não tem a norma para usar. O Jornal do Rio fica por aqui. Eu te espero amanhã às 10 para as 7 da noite. Boa noite para você.